Pessoal, vamos começar? Muito bom dia. Quarto dia. Estamos aqui, obviamente, num cenário um pouco diferente, não é mesmo? Estamos num cenário um pouquinho diferente. Estamos em Maceió, viemos para o Tracto aqui. E aí estamos aproveitando a logística para fazer daqui a nossa live, certo? Depois eu vou, quando terminar, eu levo vocês lá para ver a vista que eu estou vendo agora, que é incrível, vale cada centavo. Vamos lá. No desafio de Eclesiastes a gente vai passar por 12 dias, né? 12 capítulos. E nesses 12 capítulos a gente está refletindo muito sobre a vida. E quem tiver um pouquinho mais de pensamento crítico, né? Quem conseguir atingir um segundo grau de pensamento vai levar isso para várias outras áreas da sua vida, inclusive para a área dos negócios, a área do dinheiro, a área dos investimentos, né? E você vai perceber que o que eu falo aqui serve para basicamente tudo na sua vida, porque são princípios, né? Princípio se aplica em tudo: investimento, vida, família, se aplica a tudo, né? Só dar bom dia para a galera. Cadê a K? Cadê a K na área aqui? Não tô vendo a K. Ó, estamos aqui, ó. Jovalzão, a Mônica, grande Mônica Sacarelli, a Bea, Renata Maron, Joelzão, já a gente se encontra, hein? Pablo Bilar, aqui a Cacá. E aí, amor? Tudo bem aqui pra mim? Era pra estar aqui, cara. Era pra estar aqui. Será que a Cacá entra pra me dar um oi aqui, Cacá? O que você acha? Eu convidei ela pra entrar. Pra ver se ela dá Pra vir pra cá, ficar com a gente. Ela recusou, olha lá. Amor, vê se você topa entrar pra dar para desejar uma boa live pra gente, já que a gente não tá junto agora. Cacá, deixa eu te alugar um pouquinho. O que você quer? Eu tenho o garçom mais caro do Brasil. Deixa eu botar pra você. Caraca, eu tenho o garçom mais caro do Brasil mesmo. Vai pôr café pra mim, o Cacá. Vai ficar caro esse cachê. Obrigado, viu, Cacá? Da honra quem tem honra, irmão. Ô, amor, entra na live pra desejar boa live pra gente. Você sabe que não dá pra gente começar a live bem. Nada sozinho. É você, Tarantas e o Chipito. É puro? Vamos lá, puro. Por que você tá puro, mano? É foda, né? Vamos começar. Pessoal, separei um monte de insight para vocês, tá? Hoje a gente vai falar de Eclesiastes 4, tá bom? E, amor, se você puder entrar daqui a pouco, você me avisa, tá? Então, seguinte, eu já vou começar com uma reflexão forte para vocês, ó. O tema-chave de Eclesiastes é união, tá? O tema-chave de Eclesiastes é união. São pessoas, é equipe, é time, é mente mestra, é galera, é todo mundo numa única direção, tá? E eu já vou ler para vocês o que está aqui logo no primeiro versículo aqui. Obrigado, man. Está escrito assim, ó. Eis aqui, olha isso daqui, cara. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência e ninguém os consola. Cara, olha essa palavra. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência e ninguém os consola. Cara, o que eu interpreto disso? Eu interpreto o seguinte. E aliás, por que eu sempre digo o que eu interpreto disso? Porque eu tenho que tomar muito cuidado com o que está escrito há tanto tempo. E o que eu digo não é o que está escrito, é a minha interpretação, para eu tomar cuidado, né? Para eu não, às vezes, realizar alguma interpretação que eu possa ofender alguém. Então, isso é o que eu acredito, tá? Quando está escrito, as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los, seus opressores fazem-lhes violência e ninguém os consola, está dizendo o seguinte: se você estiver sozinho, você não tem nem ninguém para te consolar e você ainda vai sofrer violência dos opressores. Então, olha só. Olha que interessante. Estar sozinho é uma coisa tão ruim que isso daqui não afeta só você por dentro. Porque uma coisa é você se sentir sozinho. Quando você se sente sozinho, tem pessoas que não conseguem lidar bem com isso. Acho que poucas pessoas lidam bem com isso. Talvez porque isso daqui não seja algo natural. Mas olha que interessante. Você estar e ser sozinho vai te trazer um prejuízo que não é um prejuízo apenas emocional. É um prejuízo físico. É um prejuízo patrimonial. Por quê? Porque você vai sofrer violência dos opressores. Tá? Você não vai ter ninguém para consolar você dos opressores.
Então, o que é sofrer violência dos opressores? Violência dos opressores pode ser em qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma negociação complexa recentemente. Eu fiz uma negociação complexa recentemente, né? Foi uma negociação longa, né? E ao longo dessa negociação, muitas coisas aconteceram, né? Uma negociação de quase um ano. E teve um momento dessa negociação onde eu sofri uma violência. O que é uma violência? Pode ser uma violência física, que não foi o meu caso. Eu recebi uma violência verbal, né? Então alguém chegou lá e pum, me violentou verbalmente. Se eu estivesse sozinho, eu ia sofrer com isso e talvez não teria o que eu fazer. Como eu não estou sozinho, eu pude, além de ser consolado, recebi conselhos que me fizeram passar por essa situação de um jeito diferente. Então o que a gente aprende aqui? A gente aprende que sem união, você vai sofrer muito e o seu caminho vai ser mais difícil. E a união, ela pode vir de várias formas e em várias classes da sua vida. Então você tem aquela união que é familiar, né? Você tem um ciclo mais íntimo. Esse ciclo mais íntimo não necessariamente pode estar dentro da sua família, pode estar às vezes dentro de algumas pessoas muito próximas. Então você tem um ciclo íntimo que vai te dar um apoio. Mas qual é o seu ciclo íntimo? Esse ciclo íntimo vai te dar apoio. Agora, às vezes, você precisa ter uma união em prol de um objetivo em comum, que não necessariamente você tem um ciclo íntimo, mas você tem pessoas brigando pela mesma coisa. Então você tem uma união de pessoas que vão brigar, te aconselhar e te consolar, né? Essa é o que a nossa prima Katia Laine falou agora, a união faz a força, né? Aquela frase tão antiga, né? Agora, não confunda. Não significa que você ter pessoas por perto trazem uma união para sua vida, porque não necessariamente. Quantas pessoas não tem que são muito próximas de você, mas você não consegue pedir um conselho, você não se sente leve, né? Quantas pessoas, né? Então, não necessariamente a proximidade vai te trazer união, tá? Então, é muito importante você entender esse conceito, porque Eclesiastes 4 fala sobre união, tá? E aí, versículo 5, ele diz o seguinte, ó: o insensato cruza os braços e devora a sua própria carne. Então, ó, o insensato cruza os braços e devora a sua própria carne. O que é um insensato, gente? Insensato é a pessoa que sabe que deveria fazer alguma coisa e não faz o que sabe que deveria fazer. Certo? Então, você sabe que você deveria estar aqui comigo às 7 horas da manhã, você não está. Você sabe que você deveria hoje calibrar na bebida de noite, você não faz isso, né? Você sabe que você deveria, sei lá, assistir essa live num tom ativo e você não assiste num tom ativo, né? Você sabe que você deveria estudar e ler e você não lê. O insensato é a pessoa que não faz o que sabe que deveria ser feito. Agora, olha o que está escrito. O insensato cruza os braços e devora a sua própria carne. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o insensato ele não faz. Ele cruza o braço. E quando ele cruza o braço, qual que é o ônus dele? O ônus é devorar a sua própria carne. E aqui, a gente pode ler da forma que você quiser. A gente pode falar, por exemplo, de não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua saúde, cara. Se não cuidar da sua saúde, sua carne está sendo devorada. Se você não cuidar do seu patrimônio, o seu patrimônio vai ser depredado. Se você não cuidar das pessoas ao seu redor, elas vão sendo retiradas aos poucos. Então, o que é importante? Você entender que o insensato cruza os braços. Logo, o sensato, ele abre os braços e realiza, né? Porque você tem que tomar cuidado, já que o maior inimigo que você tem é muitas vezes você mesmo. E você comete atos contra você mesmo ao não fazer o que você sabe que deveria fazer na sua vida. Então, hoje é sexta-feira, o que você vai fazer? Você vai fazer o que deveria ser feito ou você vai ficar naquela ondinha de falar, hoje é sexta-feira, deixa pra lá, tô nem ligando, sextou. Sextou, mano. Sextou, mano. Para. Sextou, cara. Isso daí pra mim, se não for num tom de brincadeira, subir um pouco do
do ridículo muitas vezes. É um sextou como se a sua vida fosse um lixo, como se o seu trabalho não tivesse nenhum sentido para você. Mas é o contrário, o seu trabalho tem que ter algum sentido para você. O sextou, não, porque veja só a lógica, ó. Se o seu trabalho faz sentido para você, se os frutos do seu trabalho, se o desfrute do seu trabalho é importante para você, isso te realiza. Se o seu trabalho não te realiza, se você não consegue desfrutar da obra que você realiza, então você não deveria falar sextou. Porque você deveria se esforçar de sexta de noite até domingo para se preparar para migrar para um ambiente onde você não precise falar sextou. Entende? Por isso que não tem lógica para mim. Se você fala, uhul, sextou, hoje é sexta, vamos curtir. Se você fala isso é porque a sua semana é um lixo. Se a sua semana é um lixo, você não deveria falar sextou, porque você deveria se esforçar dobrado de sexta a domingo para sair de onde você está. Para que você possa chegar num ambiente onde você não fale sextou. Então, se alguém na minha empresa fala sextou, e eu vejo isso, eu vou chegar a pessoa e falar, cara, me conta aqui, cara, tá ruim a sua semana? Pô, tá... Qual é que é? Não tá legal o seu trampo? Pô, quer mudar alguma coisa, cara? O que tá acontecendo contigo, cara? Não tá legal? O que a gente pode mudar? Porque, cara, não existe isso. O trabalho não é o trabalho braçal. Por exemplo, eu amo trabalhar. Mas, obviamente, tem hora que eu prefiro, por exemplo, agora. Pô, vou pular lá na praia. Gostaria de fazer isso. Não vou fazer isso. Entende? Mas não é por isso que eu vou falar, meu Deus, meu trabalho é um lixo. É claro que não, cara. Esquece isso, tá? Esquece essa coisa de sextou. É igual aquela outra coisa, deixa a vida me levar. Não! Isso é coisa de quem, cara, de que não tem sentido no que faz. Entende? Vou recapitular a última vez. Quem curte o sextou porque o seu trabalho não tem sentido. Mas se o seu trabalho não tem sentido, você deveria se esforçar dobrado de sexta a domingo para migrar para um trabalho que você não precisa falar sextou. Porque aí sim você verá um sentido no que você faz. Entende? E aí continua aqui. Olha uma outra coisa que eu estava refletindo hoje de manhã. Aliás, deixa eu mostrar para vocês. Eu fui para lá, refleti hoje. Ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu fui para lá, fiquei sentado, abri a Bíblia, Eclesiastes 4, e fiquei lendo e refletindo sobre o que eu ia falar para vocês hoje. Né? E aí, eu estava refletindo muito nessa mensagem, e eu queria trazer para vocês uma reflexão. Né? E lembrando que, como eu tenho esse viés de negócios, investimentos, eu sempre tenho que trazer um pouco para o mundo dos negócios, né? Para tentar contribuir, né, na minha parte sobre essa ótica. Então, quando a gente vê que o insensato cruza os braços e devora a sua própria carne, olha o que ele diz logo depois. Ele diz assim, ó, mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho e de vento que passa. Cara, olha isso. Não é simples de compreender. Ler é fácil. Compreender é difícil. Refletir em cima disso é mais ainda. Trazer sabedoria para a sua vida é mais ainda. E conseguir aplicar na sua vida, mais difícil ainda. E conseguir compartilhar é mais difícil ainda. Tá? Então, olha só. Mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho de vento que passa. Então, o que está escrito? Que vale mais tranquilidade do que trabalho e vento que passa. Né? O que eu interpreto disso? Eu interpreto algo que é momentâneo, algo que é temporário, e algo que é eterno e infinito. Eu olho dessa forma. Tranquilidade e paz, infinito. Tá? Trabalho e vento que passa, finito. E aí eu me lembrei de Simon Sinek. Simon Sinek é um dos maiores líderes que a gente tem hoje vivo. Eu admiro demais Simon Sinek. Aliás, se alguém de alguma forma conseguir me conectar com Simon Sinek, eu ficaria muito feliz. Me manda um direct, que eu ficaria muito feliz. Simon Sinek escreveu vários livros. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles têm tipo uma Saraiva, né? Mas ela é chamada de Barnes & Nobles. E na Barnes & Nobles
você tem muitos livros lindos, é um ambiente muito gostoso. Você senta para ler, tem cafezinho, não sei o que lá. E lá na Barnes Noble eu fui pegar tinha uma pilha de livros, e lá eles têm vários livros que estão assinados. Aí esses livros assinados, eu comecei a ver, puta, será que tem algum autor que eu gosto? E aí eu encontrei lá, Simon Sinek, que é o autor que escreveu Comece pelo Porquê. E lá, no Comece pelo Porquê, né, ele tem um outro livro chamado Jogos Finitos e Infinitos. E os Jogos Finitos e Infinitos, eu abri o livro e estava lá assinado pelo Simon Sinek. Aí eu comprei, né? E... Olha o Oliver aí, vou te conectar com ele, Ti. Caraca, Oliver, obrigado, irmão. E aí, eu estava lendo o livro Jogos Finitos e Infinitos, estudando um pouco sobre isso. E aí eu refleti que isso daí tem sentido com esse versículo, né? Então está escrito, mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho e do vento que passa. Ou seja, mais vale um punhado de infinito do que um punhado de finito. E na nossa vida, você tem que decidir qual jogo você está jogando. Porque a maioria de vocês está jogando um jogo finito, numa vida infinita. Perceba o seguinte, você vai ter um torneio agora, tá? Pensa assim, ó, campeonato Brasileirão. Já acabou o Brasileirão, não, né? Não. Então tá rolando o Brasileirão. Falta 4 rodadas. Falta 4 rodadas. Aí o Brasileirão vai até o final do ano. Certo? O Brasileirão é um jogo finito. Por que é um jogo finito? Porque todo mundo se esforça com um fim até o final do ano. Não é? Só que o que eles esquecem é que no ano que vem começa de novo o campeonato. Aí terminou o campeonato. No outro ano começa de novo. Então esse é um jogo finito. Mas quem vence de verdade é aquele que joga o jogo infinito. O que é o jogo infinito? O Warren Buffett. Warren Buffett, ele não investe para esse ano. Para ele, assim, pensa que é muito mais uma métrica de vaidade você falar quanto que minha carteira rendeu nesse ano. É muito mais uma métrica de vaidade. Porque no jogo infinito você não joga contra os outros, você joga contra você. O jogo infinito é você jogando contra você. Porque é um jogo que nunca acaba. Então, é um jogo onde o Warren Buffett investe não para esse ano, ele investe para sempre. Ele investe para outro ano, ele investe para outro ano, para outro, é para sempre. Então, o Warren Buffett joga o jogo infinito. Certo? Ele investe para sempre. Ele não investe para esse ano. Né? Então, imagina que a Microsoft tem um propósito. O propósito dela é um jogo infinito. Como é um jogo infinito, ela tem vantagem competitiva. Porque ela está jogando contra empresas que jogam um propósito finito. Então, se você consegue ter uma visão mais longa, você ganha. Ganha quem tem a visão mais longa. A visão mais distante geralmente forma o líder. Como você descobre quem é o líder? O líder é aquele que consegue enxergar mais longe. O líder é aquele que consegue enxergar mais longe. Tá? Se eu tiver um tempo, eu vou contar uma história sobre liderança hoje. Tá? Então veja, você está jogando um jogo finito numa vida infinita. Entende? Você tem que jogar um jogo infinito. É um jogo para sempre. Não um jogo para agora apenas. Tá? E não confunda. Tem hora de plantar, tem hora de colher. Eu estou falando de você plantar agora no curto prazo, não de você colher no curto prazo. Essa é a diferença. Você planta no curto prazo, mas você sempre planta. Né? E aí ele continua. E tem uma parte que eu acho incrível. Incrível, incrível, incrível. Aliás, antes de eu entrar no que eu acho que é o mais incrível do Eclesiastes 4, eu quero te contar uma história. Olha essa história aqui, que animal. Tinha um passarinho. Tinha um passarinho. Olha isso, gente. Tinha um passarinho. O passarinho, todo dia, ele pousava em cima de um carvalho. Todo dia, ele pousava em cima de um carvalho. Carvalho, né, é uma árvore muito antiga, é uma árvore que vive muitos anos. Né? Escreve para mim aí, quem souber quanto tempo vive um carvalho. Então o passarinho, todo dia, ele pousava em cima de um carvalho. E aí ele conversava com o carvalho. Né? E aí, ele sempre chegava para o carvalho e falava sobre o mundo. Porque o carvalho não conseguia sair do lugar. O carvalho ficava estático.
O passarinho viajava e aí voltava contando tudo sobre o céu, sobre a terra, sobre o que ele viu, sobre o vento, sobre o clima, sobre os animais. Ele contava tudo para o Carvalho. E o Carvalho sempre admirava as histórias. Ele não podia sair do lugar. E aí no outro dia o passarinho ia e fazia a mesma coisa. E ele sempre fazia isso. O Carvalho pode ver 1000 anos aqui, o Júlio disse. E repara nessa história, gente. O Carvalho vive 1000 anos. Mas ele nunca conseguiu sair do lugar. Então o passarinho, ele ia contando sobre o mundo. E o passarinho morreu. E aí veio outro passarinho. O passarinho ia contando sobre o mundo. Ele morreu. E veio outro passarinho. E isso acontecia sempre. E aí, chegou uma hora que o passarinho ele chegou e abriu o coração, né? Um desses passarinhos abriu o coração com o Carvalho e disse assim: Carvalho, eu vi alguns irmãos meus presos, eu quero salvar os meus irmãos passarinhos. E aí, o passarinho, ele foi encorajado pelo Carvalho. O Carvalho disse: vai lá, salva os seus irmãos. Aí o passarinho foi e falou: eu vou. No outro dia, o passarinho veio contar para o Carvalho a história. Olha o que aconteceu. Ele foi voando, chegou lá, encontrou todos os passarinhos irmãos dele, e falou: passarinhos, vamos fugir, vamos fugir. Eu vou abrir aqui para vocês a porta dessa gaiola para vocês fugirem e vocês fogem. Aí os passarinhos falaram assim: ó, eu não quero fugir, eu estou muito bem aqui. Você é louco? Aqui eu tenho comida de graça. Aqui eu estou bem, estou seguro. Para que eu vou fugir? E o passarinho não conseguia entender. Ele falou: não, vamos fugir junto. Abre a gaiola, vamos ser livres na floresta, com meu amigo Carvalho e com todo mundo. E aí os passarinhos não quiseram sair e chamaram o passarinho livre de louco. Aí o passarinho veio pro Carvalho e contou a história. Ele falou: meu, fiquei decepcionado, né? Cara, eles não quiseram sair, não consigo entender. E aí o Carvalho disse o seguinte pro passarinho. Ele disse assim, ó: eu estou preso aqui nas minhas raízes porque não tenho outra escolha. Mas sou muito menos solitário do que aqueles pássaros que, mesmo com asas, optam pela prisão e comodismo ao invés da própria liberdade. Olha isso. Então o Carvalho disse que mesmo ele não conseguindo se mover, ele é muito mais livre do que aqueles que poderiam bater suas asas e voar, mas optam por continuar aprisionados. Qual que é a moral da história? Para quem tem 2 pernas ou uma boca, a solidão é sempre uma opção. Entende? Eu não sei o quanto sozinho você se sente hoje nas decisões da sua vida, mas se você tem 2 pernas e uma boca, estar sozinho é uma decisão sua. Aí você vai falar que não? Não perde tempo me falando que não. Resolve isso. Resolve, está no seu alcance resolver isso, não no meu. Resolve. Estou sua mensagem que talvez possa abrir somente para você resolver isso. E aí, o que para mim é a parte mais animal de Eclesiastes 4, e para mim a palavra de Eclesiastes 4 é união, tá? Diz o seguinte: 2 homens juntos, isso aqui é versículo 9, tá? Olha que animal. 2 homens juntos são mais felizes que um só. Puta, olha isso. 2 homens juntos são mais felizes que um só. Quando a gente fala de 2 homens, a gente está falando sobre 2 seres humanos. Não são 2 homens, gênero masculino, não. São 2 seres humanos, tá? É assim que tá, é isso que eles estão querendo dizer aqui. Então pode ser 2 homens, pode ser um homem e uma mulher. Está falando de seres humanos, tá? Então, ó, 2 homens juntos são mais felizes que um só. Porque obterão um bom salário do seu trabalho. Segunda coisa, se um vem a cair, o outro levanta. Mas ai do homem só, se ele cair não há ninguém para levantá-lo. Olha isso. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se. Mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Olha isso. E ele finaliza com um código aqui, que nem todos vocês vão pegar. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Já eu explico para vocês o que é a corda tripla. Então repara, ó, 2 homens juntos são mais felizes que um só. Então eles são mais felizes. Porque obterão um bom salário do seu trabalho. Ganham mais dinheiro. Se um vem a cair, o outro o levanta. Se você está sozinho, ninguém te levanta. Você consegue levantar dos momentos difíceis.
Se dormirem juntos, eles aquecem-se. Ou seja, eles têm mais segurança, eles têm mais prazer. Se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor, vocês ficam mais fortes. O que a gente está falando? A gente está falando aqui da união. Porque a união vai te trazer benefícios. Só benefícios. Só benefícios. Traz algumas complicações, claro, dificuldades, mas só traz benefícios. Então não queira estar sozinho. Porque estar sozinho, sendo uma opção, só vai dificultar a sua vida. Porque se você tentar fazer tudo sozinho, tudo vai ser mais difícil. Ganhar dinheiro vai ser mais difícil. Se proteger vai ser mais difícil. Se aquecer vai ser mais difícil. Né? Se levantar um edifício vai ser mais difícil. Tudo vai ser mais difícil. Então não queira estar sozinho. E se você tem duas pernas na boca, vai atrás de não ficar sozinho. E aqui, né, eu tiro o conceito da mente mestra de Napoleão Hill. Né? É isso aí, ó, Vasconcelos, juntos. Cara, pensa assim, ó. Eu sou muito bom no que eu faço, beleza? Mas eu sou muito ruim no que eu não faço. E tem pessoas muito melhores do que eu no que eu não faço. Então pensa que no meu dia, eu tenho situações onde eu remo muito bem e situações onde é muito difícil, cara. Onde é muito difícil eu vencer. Porque tem áreas que eu não domino, né? Eu sou muito bom em poucas áreas e sou muito ruim em várias áreas, né? E mediano em outras. Então eu preciso trazer gente que é tão bom quanto eu sou na minha área, nas áreas que eu sou deficiente. Eu sou deficiente. Se eu consigo fazer isso, eu construo uma estrutura onde eu fico imbatível, cara. Porque eu sou bom no que eu faço e onde eu sou ruim tem alguém que é melhor ainda. Então eu sou imbatível, cara. Você precisa se unir com pessoas que são imbatíveis no que fazem. O maior poder que a fama me deu foi o acesso às pessoas imbatíveis. Porque as pessoas imbatíveis, elas me cobrem as áreas de deficiência. Entende? As pessoas imbatíveis, elas me ensinam nas áreas onde eu estou aprendendo. Eu estava agora ali preparando, né, Eclesiastes 4, pô, e o Kaká, meu grande amigo, me ensinou alguns conceitos que eu estou passando para vocês hoje. Eu não aprenderia sozinho, né? Então você não vai aprender sozinho. Pensa assim, na minha vida, todos os momentos da minha vida vieram como consequência e fruto da dependência de alguma coisa que veio antes. Então, eu tava, por exemplo, jogar tênis. Pô, eu joguei tênis. Então foi lá, meu pai e minha mãe me levaram para jogar tênis. Meus pais me levaram, né? Aí, pô, eu fui ser garçom. Puta, alguém lá me contratou e outra pessoa me treinou, né? Aí eu aprendi sobre investimentos. Eu aprendi com alguém, né? Eu tô aqui com vocês. Alguém me ensinou a fazer live, né? Alguém me ensinou a montar um perfil no Instagram, né? Alguém veio aqui e me emprestou esse tripé. Uma pessoa aqui da casa me emprestou o tripé. Alguém aqui, que eu não trouxe, né, uma Bíblia física, comprou uma Bíblia para mim. Alguém aqui me emprestou o computador, o Kaique, ele emprestou o computador com bloco de notas para eu poder anotar algumas coisas. Esquece. Não tenta ganhar esse jogo sozinho, porque você vai estar em desvantagem. Porque você sozinho está brigando com gente que está com um time completo. E aí eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não sei qual é a sua fé, mas eu estava com o Kaique um dia desses e a gente estava refletindo, né? Porque hoje na empresa a gente está chegando em 190 pessoas no nosso time, tá? Mas durante muito tempo a gente foi em 6 pessoas no nosso time. E eu e o Kaique, a gente estava pensando, falou, caraca, Kaique, a gente fez muita coisa com 6 pessoas, hein? Aí eu falei, a gente fez muita coisa. Aí eu falei, não, Kaique, é que você não entendeu. É que o nosso time sempre foi muito maior do que isso, né? Então a gente sempre teve um time muito mais completo do que só essas 6 pessoas. E você entende como você quiser. E aí, em Eclesiastes, ele diz assim, ó, uma corda tripla não se rompe facilmente. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Na espiritualidade,
né, uma corda tripla, ela representa, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na espiritualidade. Tá? Então, quando ele diz uma corda tripla não se rompe facilmente, ele está falando de fé. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. A mensagem que eu tiro daqui é a mensagem de que quando você tem fé, fé no quê? Fé no que te proporciona a fé. Né? No que te motivar. Quando você tem fé, é muito difícil você quebrar alguém que tem fé. Né? Então, é como, se alguém tem fé, você pode fazer o que for, a pessoa tem fé, cara. Você não vai quebrar essa pessoa. Não tem como. Então, é a mesma coisa que alguém que tem um propósito muito forte. Uma empresa que tem um propósito muito forte. Quando uma empresa tem um propósito muito forte, ninguém segura. Sabe por quê? Por exemplo, no Primo, a gente sempre tem um propósito muito forte. Muito forte. Então, cara, olha o que a gente faz. A gente ganha dinheiro, mas eu não consigo nem mensurar o impacto que a gente tem. São 22 mil pessoas agora ao vivo, né? E vocês são pessoas que vão disseminar essa mensagem para as pessoas ao redor de vocês, querendo ou não. Então, às vezes, vocês não estão pensando, vou falar aquilo que o Thiago falou. Não, porque o que o Thiago falou, às vezes, nem veio do Thiago, veio de outro lugar. Isso que chegou até você, entrou em você, e às vezes você vai falar porque enraizou em você. Então, essa mensagem vai sendo disseminada. Então, eu não consigo nem imaginar o impacto que a gente consegue ter. Então, como sempre tem um propósito muito grande, transformação, grana, liberdade, propósito, união, fazer o bem. Que, cara, aqui no nosso time, o Kaique mesmo é um exemplo, uma pessoa que trabalhou ganhando muito pouco dinheiro durante muito tempo. Durante muito tempo. Né? E muitas outras pessoas do time fizeram isso. Pelo propósito forte e pela projeção do nosso crescimento. E por estar próximo dessas pessoas. Tá? Então, isso é um pouco da mensagem nessa parte aqui, tá? E aí, olha que interessante, tá? Mais vale um adolescente pobre, mas sábio, do que um rei velho, mas insensato, que já não aceita conselhos. Cara, olha isso, ó. Mais vale um adolescente pobre, mas sábio, do que um rei velho, mas insensato, que não aceita conselhos. Por quê? Porque no momento que você não aceita mais conselhos, você é uma pessoa desumilde e arrogante. Né? Você é uma pessoa tola. O que é a tolice? A tolice é a ignorância ou a arrogância. Né? A ignorância é a pessoa que não sabe, a arrogância é uma pessoa que acha que sabe. O que desbloqueia a arrogância e a ignorância? Conhecimento. Mas você só acessa o conhecimento por meio da humildade. Por exemplo, se você não tiver humildade, você não está aqui me ouvindo. Tem gente que não está aqui porque pensa, vou lá ouvir o Thiago. O Thiago é um moleque, olha a idade dele, tem 31 anos. Que moleque. Se você está aqui é porque você tem humildade. Não é? E não necessariamente você concorda com tudo que eu estou falando, mas você tem humildade para ouvir, discernir e fazer a sua reflexão. E se você consegue fazer isso, você consegue ouvir conselhos. No momento que você para de ouvir conselhos, você para de crescer. Porque a arrogância precede a ruína. Entende? Lembra da união? Quando você tem alguém, se você cai, essa pessoa te levanta? Se você é arrogante, quando você cai, ninguém te levanta. E você cai. E você cai sempre. Certo? Você vai cair, muitas vezes. É natural, faz parte do caminho. Porque no final das contas, não é sobre sucesso, é sobre os tombos, né? Porque cada tombo vai traçando a sua jornada até que você encontre o seu objetivo. Não é daqui para cá, é daqui para todos os tombos. E não importa o seu caminho, né? Quando você nasce é assim. Você nasce, você está engatinhando, você vai levantar, você cai, você vai levantar, você cai. Ou seja, a própria vida, a natureza é uma metáfora do que acontece depois. Você cai várias vezes até que você consiga andar de forma ereta. É preciso cair, tá? Por isso que é mais importante um adolescente pobre, mas sábio, ou seja, alguém que mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que seja novo, mas seja aberto, do que alguém que é mais velho, que tem muita grana, mas é arrogante, novo, conselho é insensato. Porque isso aqui precede a ruína. Beleza? O que mais que eu anotei aqui?
Ah, eu falei para vocês que eu ia contar uma história de liderança. História de liderança. Vocês querem ouvir história de liderança hoje? Acho que é uma das melhores histórias que eu pude refletir sobre liderança. Mas eu conto hoje ou amanhã? Me diz aí. Se vocês quiserem, conto hoje, eu conto hoje. Se vocês quiserem deixar para amanhã, a gente encerra a live aqui e a gente começa amanhã com essa história. O que vocês acham? Me conta aí, comenta aí. Tem uma aguinha? Pode passar, por favor, aqui? Só esse copo aqui. Pode ser. Hoje ou amanhã? Hoje? Tá bom, vamos lá. Prepara então que essa história aqui é uma das mensagens mais fortes que eu refleti. Assim. Quando a gente fala de liderança, a gente... Capito, ouve isso aqui. O que você fez? Dizer que você enchia de água? Mas já tinha água. Olha aí. Aqui, ó. Agora vai. Pô, mas não caiu na cabeça aqui, não. Ó, prepara essa história aqui, ó. Anota. Caraca, é grande isso aqui. Anota essa história, porque é o maior insight de liderança que eu já ouvi. Tá? Existe uma história, né, que... E eu vou contar uma parábola da Bíblia, não uma história da Bíblia, e eu vou tirar vários aprendizados sobre isso. Vários aprendizados sobre isso. Vários. Existe uma história. Caraca, isso é muito boa, preparei. Existe uma história onde Jesus, ele... Eu não vou explicar o motivo, o contexto. Nossa, a Carla Sarne. Ô, Carla, precisamos se ver hoje, hein, Carla? Precisamos nos ver hoje. Separa a agenda aí hoje, hein? Aí Jesus tem uma hora que ele precisa atravessar um deserto. Né? E nessa hora que ele precisa atravessar um deserto, né, várias multidões no entorno ouvem, né, disso, ouvem sobre isso e falam, putz, eu quero atravessar junto com ele. Né? Tinha um motivo para isso. Quero atravessar junto com ele. E aí quando chegou lá, né, começou a chegar próximo da noite. Eu vou tirar os comentários aqui para contar essa história com mais calma. Começou a ficar mais escuro e uma parte das pessoas falou, a gente precisa ir para a cidade comprar suprimentos, comprar comida. Senão a gente, cara, vai morrer de fome. Né? E nisso, Jesus falou, não, a gente não precisa. Vamos seguir. O que acontece aqui? Uma parte das pessoas fica no caminho. Uma parte das pessoas vai para a cidade, porque não acreditou nisso, certo? E uma parte vai junto com Jesus. Essa parte que vai junto com Jesus é uma parte de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas foram junto com Jesus aqui. Né? No meio do caminho, bate a fome real. Bate a fome. Ele fala, beleza, entendi, mas cara, estamos com fome. E já não dá mais para voltar para a cidade, vamos morrer? Aí os discípulos vêm para Jesus. Eu vou contar a história e depois vou trazer os insights, tá? Aí os discípulos vêm para Jesus e falam, Jesus, é o seguinte, precisam dar de comer. Aí ele fala, então dá de comer. Tá, então, quanto que a gente tem de comida aí? Aí ele fala, a gente tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes e 5.000 pessoas. A conta não bate. E aí, né, Jesus chega e fala, pô, vocês são homens de pouca fé. E aí eles falam, pô, mas a gente precisa de ajuda. Aí Jesus fala assim, ó, começa a distribuir. Né? E diz o seguinte, Jesus orienta os discípulos e os discípulos começam a distribuir. Né? Eles começam a distribuir e os pães começam a se multiplicar na história. E os 5.000 se alimentam. E diz no final da história que os discípulos passam recolhendo os pães que sobraram nas suas cestas. Essa é a história, eu vou te dar 1 bilhão de insights agora de liderança em cima disso. Primeiro, os discípulos chegaram para Jesus e falam, Jesus, a gente só tem 5 pães, a gente não consegue entregar pão para 5.000 pessoas. Primeiro insight, você só consegue dar o que você tem. Entende? Você só consegue dar o que você tem. Primeira coisa. Então assim, se você não recebeu amor, você não consegue dar amor. Se você não tem dinheiro, você não consegue dar dinheiro. Se você não tem estudo, você não consegue entregar estudo para os outros. Né? Você só dá o que você tem. Primeiro. Eles não tinham, os discípulos não tinham para entregar.
e vieram pedir para quem tem. Ele tinha, e isso foi passando adiante. Primeira coisa. Segunda coisa. Jesus disse, pode ver, confie em mim. Uma parte das pessoas disse, não confio. E voltaram para a cidade. Ou seja, não importa o líder que você é. Você pode ser o líder mais incrível do planeta. Ainda assim, vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Vai ter gente que vai ficar pelo caminho, não importa o líder que você é. Terceiro, quem era o líder? O líder era aquele que conseguia enxergar mais longe. Então, como que você vai enxergar quem é o líder? O líder é o que tem a visão mais longa. É aquele que consegue enxergar mais longe. É aquele que está na ponta. O que está na ponta consegue enxergar coisas que você às vezes não vê. E muitas vezes vai ser importante que você acredite na visão do líder. Mesmo ser uma visão que você ainda não consegue enxergar. Por quê? Porque muitas vezes você não tem discernimento ainda para conseguir enxergar a visão do líder. Mas se você confiar no líder, e você confiar no líder certo, né, em algum momento essa visão vai fazer sentido. Porque fez sentido para aqueles que continuaram, não é? E para aqueles que ficaram no caminho, pelo contrário, voltaram para a cidade. Imagino eu falando, aquele cara é louco. Falou para o Fernando 5 pães, que idiota, tá maluco? Olha só que louco. Depois disso, olha esse outro insight. Jesus não falou com os 5.000. Jesus orientou os 12 discípulos. E falou, discípulos, distribuam para os 5.000. Então você não precisa falar com os 5.000. Você precisa falar com os 12. Então você precisa cuidar dos seus liderados. E os seus liderados vão distribuir isso para os outros 5.000. Então, quando a gente fala de liderança, né, não adianta você querer falar com 5.000. Você tem que falar com seus líderes. Na teoria é fácil. Na prática é complexo. Né? Mas se você quer escalar alguma coisa, foque nos líderes. Eles vão distribuir, não você. Você cuida dos líderes. Né? Quinto insight disso. Diz que os discípulos, quando 5.000 comeram, eles passaram com as cestas, recolhendo os pães que sobraram. Olha isso. Os discípulos, quando os 5.000 comeram, passaram as cestas, recolhendo os pães que sobraram. Então, os discípulos, eles foram humildes a ponto de fazer um trabalho de base. Então, eles tiveram a pele deles em risco, ou seja, eles foram skin da game e eles fizeram isso. É como se eles tivessem limpado o chão no final. Entendeu? Então não foram 5.000, não foi a base que foi lá e limpou. Não foi a faxineira, entre aspas, que foi lá e limpou. Não, foram os líderes que foram lá e recolheram os pães. Entende? Então, esses são alguns insights de liderança, tá, que eu tiro dessa história. E por que a gente falou de liderança? Porque hoje a gente falou de união. Eclesiastes 4 é união, é não estar só. E não estar só tem a ver com união, e para a união fazer sentido, você precisa de visão e liderança. Então, todas essas coisas se complementam no dia de hoje. E a frase do dia é mais fácil curar a cegueira do que abrir os olhos de quem não quer enxergar. Olha só, é mais fácil curar a cegueira do que abrir os olhos de quem não quer enxergar. Por quê? Porque a cegueira é metafórica. Enxergar muitas vezes não tem a ver com você estar enxergando algo nítido. Né? Eu estava ontem, né, na Tracto, e tinha uma pessoa chamada Marcos Rossi. O Marcos Rossi, ele não tem braço. Ele não tem perna, velho. Ele não tem braço, não tem perna. E ele estava, sabe o quê? Mais feliz do que, para não dizer todo mundo, do que a maioria das pessoas que eu vi ontem que tinham braços e pernas. E o que tinha na cabeça dele? Escrito? O que estava escrito mesmo? Pare de reclamar. Pare de reclamar. Está escrito isso, pare de reclamar. O cara sem braço, sem perna, dizendo, pare de reclamar. E a gente com braço e perna reclamando pra caceta, entendeu? Por isso que a cegueira é metafórica, cara. É mais fácil curar a cegueira do que abrir os olhos de quem não quer enxergar. Se não quiser, você não vai enxergar, tá bom? Essa é a frase do dia. Convido todos vocês a, primeiro, espalhar essa mensagem. Se de alguma forma o que eu falei hoje faz sentido para você, e eu quero muito que faça, porque o que eu falei veio do coração, eu quero que você compartilhe isso com outras pessoas, tá?
Veja que estou fazendo isso aqui porque eu de fato acredito que isso é importante. Essa mensagem vai ser importante para a gente fazer uma transformação verdadeira em tudo isso. Vocês veem que eu estou falando coisas diferentes de um jeito diferente. Eu espero que isso esteja te tocando de alguma forma. E se isso tiver, compartilha o post que eu vou fazer agora no feed. Convida as pessoas para participarem dessa live. Eu espero vocês amanhã às 7 da manhã para a gente compartilhar e continuar aqui Eclesiastes. Tá bom? Amanhã é Eclesiastes 5. Tamo junto. Um grande abraço.